Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7-1. Aí já chegando, pedindo a sua inscrição no canal, dá uma compartilhada, dê o seu joinha aí, comenta, bota aí para todo mundo ver nos seus grupos do WhatsApp, LinkedIn, Instagram, TikTok, onde mais você quiser compartilhar. Hoje trazendo o artilheiraço, Marcelo Ramos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom te ver aqui no 7-1. O prazer é todo meu. Boa noite, né? Boa noite a todos. Feliz, né, de estar batendo esse papo com vocês aí, contar um pouco da história que a gente vem fazendo hoje, esse momento tão difícil, né, que a gente vem atravessando aí de pandemia, de isolamento social. E eu estou aqui à disposição de vocês. Muito, muito feliz e contente demais de bater esse papo, poder bater esse papo com vocês. Maravilha, maravilha. Léo, você que deu uma insistida aí, que interagiu muito com o Marcelo aí, conseguiu trazer ele, dá suas boas-vindas aí para o nosso convidado. Ô, Marcelão, tudo bem? Prazer, cara, pessoal e profissional, te conhecer. É um grande prazer aí estar recebendo. E também agradecer o Juca Bala, o Marcelo, o André Avelino, lá do Flumaster de Feira de Santana, aí, que intermediou o contato. O André é praticamente o sexto integrante aqui do 7-1, né? Ele traz todo mundo, mas ele até agora não apareceu. Uma hora ele vai conceder, entrevista pra gente. Marcelo, bom, assim, eu tenho uma memória muito afetiva da sua carreira, de um detalhe interessante. Foi uma das primeiras vezes que eu fui no Maracanã, que meu pai me levou, né, em 93, tinha 12 anos na época, né, e o Flamengo enfrentou o Bahia. Eu não lembro agora se era turno ou retorno do campeonato. E, na ocasião, meu pai, que é de Feira de Santana, ele é flamenguista, mas tem um coração lá na Boa Terra, né, aí, Salvador. E aí ele decidiu ficar entre a torcida do Flamengo e do Bahia. E naquela ocasião, em 93, né, você era da equipe do Bahia e, enfim, numa jogada lá, você abriu o placar, conseguiu passar pelo... Não lembro se passou ou se chutou, e marcou em cima do Flamengo. E aquilo ali marcou muito, né? Porque eu falei, depois eu fui vendo sua carreira, você foi evoluindo e tal, mas aquela lembrança ficou marcante, foi um dos primeiros jogos depois infância, né? Que já tinham uma consciência mais, entendia mais de futebol e tal. E o primeiro gol, digamos assim, que eu vi no Maracanã, mesmo, foi o seu. E eu queria que você contasse, se vocês lembram daquela ocasião, enfim, como é que foi aquela... Foi o primeiro gol que você marcou no Maracanã, não foi isso? Isso, pô, Leonardo, obrigado também pelas palavras, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente estava conversando sobre esse jogo, e todo atleta, né, quando ele inicia a carreira, eu aqui no Bahia, a gente pensa, claro, em chegar aos profissionais, né, e fazer grandes jogos na Fonte Nova, o clássico Bavia, a gente sonha muito. E logo em seguida o sonho de jogar no Maracanã. E a gente, aqui final da década de 80, a gente assistia muitos jogos, né? Eu tinha 13, 14 anos ali, 87, quando o Flamengo foi campeão da Copa União, se eu não estiver enganado. E a gente sempre sonhava. Eu estava ali no infantil, que é o sub-14 hoje, e sempre, né, pensando, poxa, um dia eu ainda vou jogar nesse estádio. E aconteceu em 93, como você falou, esse Flamengo e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. E foi o meu primeiro jogo no Maracanã, e eu tenho esse gol guardado aqui comigo, num passe do Rei Arthur, né, do Arthurzinho, que jogava demais, já era um jogador experiente, já bem rodado nessa época, e eu muito jovem, né, com 20 anos. E Arthurzinho com grande passagem aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, o Arthur, até hoje a gente se fala, um grande amigo, uma grande referência, né, me incentivou muito, né, no início da minha carreira, porque ele saiu do Vitória aqui em 92, 93 foi para o Bahia. E aí eu consegui fazer esse gol, foi um gol muito bonito, em cima do Gilmar, um gol de cobertura, e realizei um sonho, né, de entrar no Maracanã. Confesso que, apesar dos meus 20 anos, eu já tinha subido para o profissional aqui em 91, com 17 para 18 anos,
mas o primeiro jogo você sempre fica meio assim, né, olhando pro estádio, poxa, aqui passaram grandes craques, grandes ídolos, né, Zico, e já no meu primeiro jogo eu consegui marcar gol, cara, foi de uma emoção muito grande. E quando você lembrou esse episódio aí, eu fiquei muito, muito feliz e muito emocionado, porque você marcar um gol com 20 anos no Maracanã, seu primeiro jogo diante do Flamengo, com o Maracanã lotado, cheio, assim, eu me senti muito, muito feliz mesmo de ter feito, né, esse gol, que dali em diante também a minha carreira começou a crescer ainda mais e me deu muito mais confiança de poder ter feito um gol como esse no Flamengo, né, dentro do Maracanã. Boa. Léo fez essa pergunta só porque eu tô com um copo do Flamengo aqui, do camisa. Aí para ele... Mas beleza, vamos que vamos. Vitor, dá suas boas-vindas aí pro Marcelo. Primeiro, boa noite, Marcelo. Obrigado pela participação aí. Cara, a minha pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você, além do Bahia, você também é um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro. E você esteve naquele elenco que, assim, eu, como uma pessoa que nasci nos anos 90, um dos melhores elencos que eu tenho memória que eu já vi foi aquele Cruzeiro de 2003, que fez aquele Campeonato Brasileiro dos 100 pontos, enfim. E você fazia parte daquele elenco junto com o Gomes, com o Alex, com o Aristizábal e com o Vanderlei Luxemburgo, que dizem que foi um dos melhores anos da carreira dele, né? E, assim, tudo que dizem de como era a relação daquele time, a liderança do Luxemburgo, eu queria saber realmente como que era a convivência com aquele elenco, como que era o vestiário, se realmente o Luxemburgo fez a diferença para tudo que o Cruzeiro ganhou naquele ano, como que foi a vivência naquele elenco do Cruzeiro, que foi um dos melhores que eu já vi. Beleza, Vitor, boa noite, obrigado também aí. Na verdade, como você falou, eu fiz parte daquele elenco de 2003. Na verdade, ali no final de abril, eu recebi uma proposta para retornar para o Japão e acabei aceitando, e não fiquei até o final. Eu fui campeão mineiro, claro, eu joguei alguns jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil, e aí você acaba recebendo, né, a medalha também, pelo clube. Mas esse time começou a ser montado já no campeonato de 2002, quando a gente tinha que vencer 5 jogos, tinha que vencer os cinco, desculpa, e torcer para outros resultados, né? No caso, para a gente tentar classificar em 8º, que foi o último campeonato que classificavam 8 clubes. E a gente conseguiu vencer os 5 jogos, e o último jogo, eu lembro muito bem, foi contra o Goiás no Independência, ganhamos de 2-0, eu fiz os 2 gols, aí não tem como você esquecer, foi um jogo muito difícil. E aí a gente foi para o vestiário do Independência e a gente ficou esperando, né, escutando o resultado, esperando o resultado de Fluminense e Ponte Preta. E o jogo parece que estava empatado, e aí a gente entrava como 8º. E aí pouco tempo depois, no finalzinho, o Romário, eu acho que fez um gol, e aí o Fluminense acabou entrando, e o Santos tomou o nosso lugar, no caso, né? O Cruzeiro não classificou por causa desse gol. E o Santos entrou e acabou sendo campeão brasileiro daquele ano, né? Com o Robinho, com o Diego, e acabou sendo campeão, e o São Paulo fez uma campanha maravilhosa, mas enfim, aí no mata-mata, era o campeonato de mata-mata, aí tudo acontece, e o Santos acabou sendo campeão. No vestiário mesmo, o Vanderlei já falou com a gente, ele é impressionante, assim, nessa relação da motivação de passar pra gente, né, que o Cruzeiro era um clube vencedor de muitos títulos, e que, tipo assim, ele falou, a gente não vai deixar barato isso, eu vou montar um time junto com vocês, vou escolher na cara quem vai ficar comigo, quem não vai, e só vou trazer cara fera para a gente tentar esse título brasileiro no ano que vem, porque eu acho que a gente merece pelo grupo que foi formado, né, em 2002. E aí, dali em diante, cara, todo mundo foi de férias, e aí voltou, começamos a pré-temporada, não vou me alongar muito, a pré-temporada já em Araxá, e aí veio chegando o Aristizábal, o David, Mota, Maurinho, Edu Dracena, Martinez, ele só trouxe caras assim, campeões, né, jogadores jovens, mais acostumados com decisão. E aí formamos o elenco, ganhamos o Campeonato Mineiro, assim, fazendo muitos gols, depois a Copa do Brasil, e depois o Brasileiro. Então o Vanderlei, ele teve muito, muito mérito nisso aí, porque a gente fez uma grande pré-temporada,
E eu, assim, não me arrependo de não ter continuado até o final, porque foi uma decisão muito rápida, né, a situação do Japão. E nós tínhamos Marcelo Ramos, Aristizábal, David, que depois saiu para a França, e Mota. Então eu estava já com 30 anos, ia fazer 30 anos, e também já estava há muito tempo no clube, no Cruzeiro. E eu achei naquele momento ter saído. Claro que a gente conversa muito, Alex fala que era para ter ficado até o final, porque eu poderia ter chance de jogar, mas enfim, o Vanderlei foi fundamental. Já em 2002, como eu falei, já começou a montar o time, e as coisas encaixaram, né? Era um grupo, né? Não eram 11 jogadores, era um grupo muito forte. Você ter na lateral Maurinho e Maicon, né? Na lateral esquerda, Leandro e Sandro. Então eram jogadores assim, ele montou um grupo muito forte para poder ganhar todas as competições. Claro que era muito difícil, é difícil acontecer isso, mas o time encaixou, abraçou a causa, né, com ele, com toda a comissão técnica, e a gente teve aquele ano maravilhoso no Cruzeiro. Legal. Boa! Realmente aquele time era brabeira. Aquele time era bom pra caramba mesmo. Porra, impressionante. Vanderlei falava depois, quando o Alex fez a despedida dele, montou o time da Tríplice Coroa contra os ídolos do Cruzeiro, né? Aí a gente estava no banco lá conversando com o Vanderlei, e ele falou assim pro PC Guzmão, que era o auxiliar, né? Pô, também, né, cara? Eu sei que eu era danado. Ele não falou danado, eu sei que eu era, né? Um treinador assim do caramba, mas eu olhava pro lado, olhava pro banco, cara, aí era fácil, né? Só tinha fera, né? Sim. Ele tinha, pronto, é justamente isso aí que ele falava. Fica à vontade, de vez em quando saiu umas aqui. De vez em quando sai, mas ele falava, eu era foda pra caralho mesmo, não sei o que, mas eu olhei pro lado, olhava pro lado. É o estilo Vanderlei, né? Eu olhava pro lado, só tinha fera, então foi muito legal isso aí, né? Depois que você conquista 3 títulos assim tão importantes para a história do Cruzeiro, e aí depois você tá na resenha ali numa festa, é muito bacana. E ele tem todos os méritos, porque é um treinador que cobra muito, né? Cobrava muito da gente ali, tirava de tudo da gente, do que a gente podia dar para dentro do campo. Então foi um ano assim maravilhoso, como eu falei. Beleza. Gustavo, manda aí. Marcelo, você foi um jogador, você ganhou vários títulos, né, na sua carreira. O que esses times tinham em comum? Por que esses times eram campeões, né? Que característica em comum que esses times tinham, né, entre os jogadores, técnico, enfim, de estrutura, para proporcionar, né, que vocês fossem campeões? Sim, Gustavo. Primeiro, vamos aqui pelo Bahia, né, o início. Foram 3 títulos de campeão baiano. 91 foi o ano que eu subi. Eu joguei pouco, fiz alguns jogos, ficava no banco, mas já era muito bom para mim estar nesse grupo de 91, que era o professor Luiz Antônio, que foi o goleiro aqui da década de 70 e 80 do Bahia. 93 já foi um time que era mais assim, mais defensivo do que o de 91. De 91 fez muito mais gols, mas mesmo assim eu terminei o campeonato de 93 como artilheiro do Baiano com 22 gols. Era o João Francisco o treinador, mas ele era um cara assim mais defensivo, mas a gente ainda assim conseguiu fazer muitos gols, né? 94 já foi um título com o Joel Santana, o bicampeonato com o gol de Raudinei. Esse jogo tinha 100 mil pessoas na Fonte Nova e a gente precisava do empate para ser campeão, e Raudinei fez o gol com 47 minutos do segundo tempo. Então todos têm um sabor especial, mas esse foi o mais importante, sem dúvida nenhuma. E com o Cruzeiro foram 14 títulos com Vanderlei, com Levi, com Paulo Autuori, com Levi, com Paulo Autuori e Vanderlei, acho que foram os títulos, né, mais importantes, assim, não estou lembrado agora de outro treinador. E cada um com sua forma de jogar. A Libertadores mesmo foi assim, eu tinha retornado da Holanda, não passei a fase de classificação, já cheguei no mata-mata, né, nas oitavas, e o Cruzeiro perdeu os 3 primeiros jogos e conseguiu vencer os 3 últimos da fase de classificação e entrou no mata-mata já, assim, com muita força. O time era muito técnico, mas era um time muito aguerrido, né? Pô, tinha Palinha, Nonato, Ricardinho, Fabinho, Dida, Cleison, né? Vitor, lateral, Cleison. Então, assim, o Paulo também já era um cara, o Levi tinha forma de jogar, né? O Levi jogava muito mais para frente do que o Paulo Autuori, no meu modo de ver,
mas a gente jogou como Libertadores, para poder ganhar a Libertadores. A gente não podia se expor muito. Então, Gustavo, cada treinador com sua característica, a gente foi encaixando, né? O ano de 98 mesmo, que a gente chegou em todas as finais com o Levi Coupe, com o Cruzeiro, ganhamos o Mineiro, perdemos a Copa do Brasil para o Palmeiras, o Brasileiro para o Corinthians e a Mercosul para o Palmeiras. Mas era um time muito forte, um grupo muito forte que merecia ter alcançado algo mais. Então, todos os títulos, eles são importantes, mas obviamente que 2003 conseguiu ganhar, e não que os outros a gente não mostrou bom futebol, mas jogando de uma forma mais bonita, dando mais espetáculo, assim, vamos dizer, né? Eu não fiquei até o final, como falei antes, mas eu acho que a Copa do Brasil de 96, que a gente ganhou com aquele gol que eu fiz em cima do Palmeiras, que o Palmeiras tinha aquele timaço da Parmalat, também jogamos como Copa do Brasil. Então, campeonatos assim diferentes, né? Distintos. Então, cada Vitão adorou essa informação. Tem palmeirense aí? O Vitor é palmeirense, né? Pô, Vitor, mas assim, cara, o Veloso, ele perdeu o tempo da bola, cara. Ele perdeu o tempo da bola, eu não pude fazer nada, só tive que botar a bola pra dentro. Eu tinha 3 anos, não lembro, então tudo bem. Bateu na cadela. Brincadeiras à parte, assim, sabe? São títulos, assim, super importantes. E o time do PSV também era um time do Dick Advocaat, né, que foi o treinador da seleção da Holanda em 94. Era um time muito pra frente também. Com 4 rodadas, a gente já estava sendo campeão holandês e vencendo o Ajax, assim, o Ajax de Kluivert, né, de Overmars, de Ronald de Boer, assim, mas jogando muito. Então, todos, para mim, como atacante, hoje treinador, iniciando uma carreira, claro que é sempre bem melhor você ter um treinador que a bola toda hora está chegando lá na frente, mas cada um tem uma característica, né? Como o Flamengo hoje, né? O Flamengo hoje, ele tem, vamos falar assim, o Gabigol, o Bruno Henrique, os caras têm 3, 4 chances de gol por jogo. Então, isso é um time muito bem treinado, muito ofensivo, mas também na parte defensiva toma poucos gols. Então, acho que esse é o melhor futebol. Mas o importante é ganhar título, né? Se você puder ganhar aí jogando um futebol vistoso, aí é bem melhor para o público, né? Obviamente. Bacana. Luiz, vai lá. Vamos conversar com o matador do Arruda, o carrasco dos Bavis, o Flash azul. Não, agora falando sério, o Marcelo. Rapaz, estudou o Google bonitinho, impressionante. Eu sou um cara que estudo sempre. Eu ia brincar com o Marcelo o seguinte. Mas esses apelidos são bacanas demais, viu? Porque ninguém me chama de Marcelo Ramos em BH, em Minas Gerais, não. Graças a Deus, chama de Flash azul. Isso é muito legal. Se a gente analisar a sua carreira, você é um cara que tem uma média de gols, na maioria dos clubes, muito alta. Você parar para pensar, você jogou 135 jogos no Bahia no começo, fez 105 gols. No São Paulo, você tem uma média de 50%. No PSV, você também tem. Aí no Corinthians, você jogou 34 jogos e fez 2 gols. Então, assim, eu queria entender o que aconteceu. E a segunda coisa que eu ia falar é o seguinte: você tinha ideia dessa sua média que faz a cada 2 jogos um gol? Uma média tão alta assim? Sim. Luiz, boa pergunta. Eu sempre fui muito focado, assim, claro que o futebol é coletivo, mas sempre busquei os meus objetivos, e eu sempre digo isso nas minhas entrevistas, né, nas lives também, que eu sempre imaginava assim, eu tenho que buscar 30 gols por ano, mas sem aquela obsessão, sem querer ser fominha, né, chutar de tudo que é lugar, porque nunca foi o meu estilo, né, nunca foi a minha característica nunca foi essa. Claro que o 9 ele tem que fazer gols, mas eu sempre servi muito também os companheiros. Em relação ao Bahia, ao Cruzeiro e ao Santa Cruz, a média ela é assim, muito boa, muito boa. E no Cruzeiro são 360 jogos com 163 gols. Então você faz um gol, passa 1, 2 jogos sem fazer, depois você faz, mais ou menos assim, né? E no Santa também, aqui no Bahia. No Bahia eu não tenho o número exato de jogos, nem no Santa, mas os gols da Bahia são 128, no Santa Cruz 47 gols, eu acho que em 60 jogos, 60 e poucos jogos. A situação, é que eu sempre falo, a carreira, ela é ali 10, 12, 13 anos, né, claro que eu joguei até os 38,
E aí você tem essa consciência, quando você joga, ainda no Santa Cruz, que foi muito boa, né, as minhas 2 passagens, você sabe quando você está num nível alto, né, jogando aqueles 6, 7 anos ali que foi entre Bahia, Cruzeiro e o retorno do PSV, no Cruzeiro novamente. A minha passagem no São Paulo, considero ela muito boa, porque joguei com mais sequência com o Levi. Com o Filipão no Palmeiras eu jogava, mas também ficava alguns jogos no banco, mas fiz 10 gols. Agora, a situação que eu falo da carreira é Hiroshima, do Sanfrecce Hiroshima, em 2003, eu tinha uma proposta para poder ir para outro clube do Japão em 2004. Só que eu tô em casa, e aí meu telefone toca. O meu empresário fala assim, Marcelo, o Corinthians está te querendo. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Não, o Corinthians te quer. Eu falei, caramba, minha mãe estava do lado. Eu falei, mãe, o Corinthians me quer. Meu filho, o Corinthians é aquele time que, quando ganha é uma maravilha, né? Você pode ir até para a seleção, mas se perder não é muita cobrança, muita coisa. Minha mãe que não era muito de futebol, né? Falei, mãe, eu sou um jogador que eu tenho que buscar os meus coisas grandes, né? Não, meu filho, então tranquilo. E aí falei com o pessoal do Japão que ia acertar Corinthians. E que foi um grande sonho também realizado, né? De ter jogado nesses grandes clubes, entre os 3 de São Paulo, né? E tantos outros. Enfim, aí você vai, faz a pré-temporada, tudo beleza, tudo tranquilo, treinando pra caramba. E aí eu faço o primeiro jogo contra o Santa Bárbara do Oeste, é o Barbarense, né? Isso, Barbarense. Barbarense. União Barbarense. Beleza, 0-0, União Barbarense, 0-0, mas jogando bem, não. E aí o segundo jogo é contra a Portuguesa no Morumbi, e eu tô muito bem no jogo, assim, bem à vontade, já bem solto, né, que já tem aquela sequência. E aí eu tenho uma fratura, né, eu quebro a perna, né, na fíbula, né, fratura a fíbula. Num lance muito, assim, bobo, porque o cara não teve nenhuma intenção, ele foi chutar a bola no gol, o centroavante quer voltar para marcar e não sabe, tirei a bola, e aí ele chutou a minha perna. Eita. Assim, eu dou pra dar risada tranquilo, porque na hora foi uma dor assim, impressionante. Desculpa. Assim, aí eu naquela época, 2004, se fala muito hoje que o Felipe Luiz teve essa lesão, Hernani, centroavante, teve aqui no Bahia, e com 3 meses e meio estavam jogando. Eu era um cara que tinha uma recuperação boa, apesar dos meus 30 anos. Só que aí o departamento médico do Corinthians, fantástico. Os caras, doutor Paulo, poxa, caramba, uma paciência comigo, um profissionalismo. E aí eu coloquei a tala, fiquei até eu voltar a jogar. Eu acho que durou, já não era mais o Juninho, o treinador. Aí já era o Oswaldo de Oliveira. Eu voltei no jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza e fiz o gol, cara, por incrível que pareça. No meu primeiro jogo no retorno eu fiz o gol. Falei, pronto, agora vai, essa lesão não vai me atrapalhar em nada, mas eu te senti muito, não é uma desculpa. Quando você não vai bem num clube, você tem que reconhecer, da mesma forma que eu recebo os elogios, né, que fui muito bem nesses clubes que você falou aí. Mas aí as coisas não andaram. Aí chegou o Tite, me deu maior força, a torcida do Corinthians na maior paciência. Mas chega uma hora que a paciência acaba, porque você corre, você tem que correr, Corinthians é isso, né? Você tem que ser bom tecnicamente e você tem que ter aquela garra que a torcida exige. E aí foi essa situação aí de 34 jogos, depois fiz um gol de pênalti e a bola não entrava, batia na trave e ia para fora. Eu falei, gente, não é para ser, não tem jeito. Mas assim, sou muito grato a todos, a torcida, as pessoas do clube, porque eles viam, tipo assim, eu sei que ele tem condição, é um bom jogador, sempre fez gols por onde passou, mas as coisas não encaixam, então Não, a gente agradece que a gente é São Paulino aqui, não tomou gol seu na época. É aí que você cresce, que eu falo pros meninos, né? Mas assim, nesse momento que você cresce como pessoa e como profissional, né? Porque você fala, caramba, o negócio tá feio. E aí você vê, caramba, o que foi que aconteceu e tal, e você cresce como profissional, justamente nos momentos ruins, porque na hora que a coisa tá boa, beleza, é só tapa nas costas, aí, beleza, aí você acha até que você é craque, né? Que você tem que ir pra seleção, não sei o quê, mas assim, no momento difícil que eu acho que eu cresci mais ainda depois dessa passagem pelo Corinthians, que não foi boa, né? Marcelo, você teve uma passagem relativamente rápida, você já até deu uma palhinha sobre ela, pelo PSV da Holanda. E você, como homem de frente, como centroavante, você sucede ali ninguém menos que o Ronaldo. Que o Ronaldo também teve uma passagem
pouco tempo antes que você e um pouquinho antes ainda o Romário. Queria saber como é que foi essa sua passagem lá na Holanda, se teve algum tipo de pressão dos holandeses, se existe isso, comparativos entre jogadores, e por que foi uma passagem relativamente curta? Assim, deles lá eu não vi muita cobrança em relação a isso, né? Até mesmo porque quem veio assistir o jogo que eu fui 2 jogos, na verdade, depois a gente fica sabendo, né, pelo empresário. Foi o vice-presidente Frank, né? Frank jogou até naquela seleção da Dinamarca, que chama. E era um cara que ele tinha jogado, acho que no Sevilha, falava espanhol, e eu entendia bem já nessa época. O espanhol não falava, né, mas entendia. E não teve, assim, dos holandeses essa condição de comparação, até mesmo porque não existe, né, cara? Ronaldo é único, Romário é único, esses caras são acima da média, sabe? Mas eu já carreguei isso um pouco, eu mesmo, assim, nunca me preocupei com isso, porque, assim, apesar de ser jovem, de falar assim, eu tenho que jogar o meu futebol, cara, a minha característica é essa, não tem nada a ver, o Ronaldo joga de uma forma, o Romário de outra, e eu já carreguei isso aqui, saindo do Bahia pro Cruzeiro. Mas isso aqui no Brasil, muito mais, pelas pessoas da imprensa, pela torcida, mas do PSV eu não vi. Eu saí daqui pro PSV numa fase muito boa, justamente após esse jogo contra o Palmeiras que eu falei, né? Eu já estava com 31 gols em junho. Eu terminei o Campeonato Mineiro com 23 e fui vice-artilheiro. O Luizão foi artilheiro da Copa do Brasil com 9 e eu com 8. Quer dizer, eu estava voando, assim. Aí por isso eu fui contratado. Cheguei lá, já cheguei jogando como titular. Eu acho que a minha queda, ela aconteceu no meu retorno, depois no início de 97 e já no final um pouco de 96, porque quando eu cheguei no PSV, a galera tava de férias, né? Que na Europa vocês sabem que é diferente, né? Sim, o calendário. No meio do ano eles estão voltando, o calendário, e eles estavam já em pré-temporada, começando a pré-temporada. Tanto que eu cheguei voando, e eu fiz todos os jogos aqui pelo Cruzeiro. Também digo que não é uma desculpa, mas eu ainda assim consegui marcar 11 gols em 18 jogos como titular. Uma média também muito boa. Mas aí o meu rendimento, realmente, ele foi caindo. No final do ano, aí é o primeiro ano de Europa. A adaptação foi difícil? Foi, mas o futebol holandês ele consegue te dar uma condição melhor para jogar, apesar da velocidade, né, sempre foi muito rápido, mas são muito técnicos, né? E eu tinha a Vampeta lá do meu lado, me dando todo o apoio, tive outros brasileiros também que passaram por lá, Cláudio, mas assim, a queda realmente aconteceu já no final do campeonato também, do campeonato holandês, onde eu ficava no banco, não jogava mais. Acredito que o Dick Advocaat também esperou, eu acho que, pelo que eu entendi, que eu seria um jogador tipo de driblar muito, como o Ronaldo, de muita força, e eu nunca tive força, eu sempre fui um cara que tive um bom condicionamento físico, mas mais posicionamento para finalizar. Meus gols, vocês podem ver que não é gol de driblar e fazer, é posicionamento de tabela, de abrir espaço, enfim, de fazer gol de todo jeito, mas não nessa característica. Mas foi outra experiência muito boa. O presidente falou, você pode ficar aí tranquilo, você tem contrato de 4 anos, e o primeiro ano é assim mesmo, Marcelo, é Europa, é adaptação, e tenha paciência que as coisas vão encaixando. Só que eu queria continuar na Europa, quem não quer continuar na Europa, né, porque até mesmo ir para um outro clube lá da Europa, porque lá a visibilidade vai ser bem maior, de repente eu faço um outro campeonato bom, mas enfim, aí veio a proposta do Cruzeiro. Eu lembro que foi Botafogo e um time de São Paulo, não sei se foi o Palmeiras, que tentou um empréstimo, mas eu falei, não, eu vou voltar para Salvador de férias, depois eu vou retornar para a Holanda, fazer uma pré-temporada junto com eles, e enfim, aí quando o Cruzeiro ligou, eu falei, caramba, o time está na Libertadores, o time que eu conheço todo mundo, a cidade já, todo mundo me conhece, gosta de mim. Acertamos os valores com o Cruzeiro de empréstimo por um ano. Por incrível que pareça, naquela época eu ainda voltei para o Cruzeiro ganhando mais do que eu fui ganhando na Europa, porque não tinha aquela diferença que é hoje. Assim, sim, né? sim. O cara vai e o cara já fica já... Mas enfim, aí quando eu volto para o Cruzeiro, aí as coisas encaixaram, né? Eu fiz o gol do maior público da história do Mineirão, contra o Vila Nova, com 132 mil pessoas. A gente conquista a Libertadores, eu sendo super decisivo. Aí o presidente Zezé Perrella falou, não, você não vai voltar para a Holanda, não, nós vamos comprar seu passe de novo agora.
Aí eu falei, caiu o projeto Europa, vou ficar no Cruzeiro. Mas assim, é o futebol, né? Agradeço a Deus por ter continuado no Cruzeiro e ter dado essa sequência, né, nessa história maravilhosa que eu tenho no clube. Beleza, boa. Léo, vai lá. Bom, falando, dando continuidade ao Cruzeiro, né? Você ganhou títulos importantes, fez parte de elencos que marcaram a história do Cruzeiro, né? Com títulos aí, Copa do Brasil, Libertadores, Mineiros. E hoje, infelizmente, o Cruzeiro se encontra numa situação delicada, né? Enfim, algumas decisões que foram tomadas digamos assim, de forma errada, né? Pelas diretorias que passaram, apesar de terem um elenco muito valorizado e tal, infelizmente não deu certo e acabou caindo de divisão. E você, como ídolo da torcida, né? Referência aí histórica do clube, como é que você vê esse momento, né, para um clube que você tem tanto carinho da torcida, enfim, e ver um clube vitorioso, né, um dos maiores vitoriosos do Brasil, e estar nessa condição hoje? Ô, Leonardo, assim, eu sempre recebo essa pergunta, né, ou nas lives ou em entrevistas, porque é normal, né, que se faça essa pergunta na visão do ídolo, assim, modéstia à parte, né, porque eu realmente tenho essa consciência que sou um dos ídolos do clube. Sim. E até o próprio torcedor, ele fica, né, curioso em saber o que é que a gente acha, ou eu, ou Nonato, ou Palinha, Roberto Gaúcho, a gente sempre conversa, que a gente sempre recebe essa pergunta. Primeiro, eu vejo com muita tristeza, porque a gente sabe que acontece, a gente que jogou bola e vocês que vivem um futebol sabem que isso acontece, aconteceu com Corinthians, com Palmeiras, com Internacional e tantos outros grandes. Hoje a gente tem poucos clubes, né, que caíram para a segunda divisão. Mas como você falou na própria pergunta, era um time competitivo, era um time de grandes jogadores que já tinha sido 2 vezes campeões da Copa do Brasil, e a gente ia muito para Belo Horizonte, né, acompanhava ali o que a gente ia receber as homenagens, fazer os eventos com os torcedores, apesar de não ser funcionário do Cruzeiro, mas o Cruzeiro sempre ligava para poder fazer, né, esse bate-papo com os torcedores, mas enfim, é difícil, você sabe que as coisas estão erradas, assim, mas quando você não está lá dentro, ou como um diretor, ou como um treinador de base, ou como... Você pode falar melhor. O que aconteceu tudo errado, a gente sabe, né? Ficou provado, né, que os caras... eu falo os caras que estavam comandando a parte lá, né? Presidente, vice-presidente, diretor, e as coisas não andaram bem do lado de honestidade. E o Cruzeiro sempre foi exemplo. É claro que isso pode acontecer, com qualquer clube cair para a segunda divisão, mas sempre teve essa imagem, desde a década de 70, de 80, de ser um clube de uma transparência muito grande. O Cruzeiro, a estrutura é fantástica, a estrutura física do Cruzeiro já era na Toca da Raposa, que a seleção concentrava lá. Então, eu vejo com muita tristeza, claro que vai ser difícil, mas já está no caminho certo. Só desses caras terem saído, né, e tá resolvendo as coisas que eles sabem como tem que resolver. O presidente Sérgio é um cara que eu conheço, tem uma visão muito, muito bacana, tipo Belitani, que é aqui do Bahia, sabe, cara jovem, bom gestor, estudado pra caramba, e sabe que não vai ser fácil, mas só dele já ter entrado, para mim, já está no caminho certo. E aí os profissionais que vão entrar agora, que já estão entrando, né, o Anderson, com o Luiz Fernando Flores, que é auxiliar, e as coisas encaixarem, a bola entrar, a Série B não é fácil, mas o Cruzeiro continua sendo um gigante favorito a voltar à primeira divisão. E o projeto tem que ser esse, porque cada ano que você vai ficando na segunda sempre vai piorando, né? Por questão de grana mesmo, de dinheiro, de receita, que não entra como é na primeira. E ano que vem é ano de centenário e tentar apagar essa imagem ruim. Eu acho que já está conseguindo fazer. Agora a questão das dívidas aí é que é complicado, eles vão ter que ver como é que vai fazer, porque os caras deixaram um rombo muito grande, né? Nossa, infelizmente. Realmente é uma situação muito difícil. Cada hora aparece uma coisa, né? E a gente vai negar, né? Mesmo falando que não estava lá, não sei, mas conseguir provar e quem errou, né? Quem faz coisa errada tem que pagar, né? É isso aí. Vitor, vai lá. Marcelo, hoje, atualmente, você é funcionário do Bahia, né?
E nos últimos anos, o Bahia mostrou para todo mundo que é um clube que sempre está muito engajado em questões muito importantes, questões sociais, né? O Bahia sempre, nos últimos anos, teve campanha contra racismo, contra assédio, contra homofobia, teve aquela camisa que fizeram, né, com as manchas de óleo em protesto ao óleo na Praia do Nordeste. Eu queria saber, assim, dentro do clube, entre funcionários, talvez com categoria de base, os valores que passam para os atletas ou para o próprio time profissional, assim, isso é muito falado e muito importante também dentro do Bahia, assim, isso, claro, não imagino que seja só uma questão de marketing, mas internamente, assim, entre os clubes ou categoria de base, isso também é muito importante dentro do clube? Vitor, muito, muito, muito. Como a gente estava falando agora do Cruzeiro, eu tenho, assim, por ter iniciado aqui no clube com 13 anos, eu sei o que eu vivi em termos de divisão de base e de profissional também. A única palavra que eu digo é que eu tenho muito orgulho de estar hoje trabalhando no clube, de ter história no clube e de ver o quanto o Bahia ele se recuperou em todos os sentidos, né? Da questão da credibilidade, né? Dessa questão aí do lado social que são feitas essas ações e tudo isso é comentado, do CT que a gente tem hoje, da estrutura física que a gente tem, a condição de trabalho que a base tem, os profissionais têm. Falo do Belitani, falo do presidente, porque hoje sou funcionário do clube, pode passar, o cara tá trabalhando lá, tá querendo fazer média com o presidente, mas não é, cara, ele é um cara que ele dá atenção até o sub-10, entendeu? Então isso é difícil, é difícil. Então é orgulho que eu tenho, né, do Bahia hoje ser espelho para outros clubes, inclusive o Cruzeiro. Eu vi uma entrevista do presidente falando isso, do presidente do Cruzeiro. Então a gente fica muito feliz, e a questão, esse é o trabalho. E eu falo também do momento que a gente vive, do momento da pandemia. O presidente não mandou ninguém embora, claro que fez as reduções, né, que são normais, dos profissionais, quem ganha mais, obviamente, né, desconta mais. Eu fui jogador, eu sei que é assim. Então, tudo isso as coisas vão encaixando, né? Eu tenho uma foto aqui atrás, que é o time de 2008, e a gente fala aqui que era o momento das trevas, né? O mês tinha 90 dias, que a gente não tinha condição de trabalho, e isso é o Bahia, cara, o Bahia que é gigante, uma torcida que é impressionante. Então, enfim, hoje a gente tem orgulho muito grande de tudo que está acontecendo. Agora é o que eu falo, né? Esse é o caminho, esse é o trabalho, de fazer as coisas certas. Mas a bola tem que entrar. Como centroavante, eu não, né? Gilberto tem que pôr a bola para dentro, Fernandão tem que pôr, né? E aí a questão de tempo de você conseguir uma Libertadores, uma vaga na Libertadores, você conquistar uma Copa do Brasil, mas todo esse trabalho que está sendo feito, como você falou, o trabalho extracampo, do lado social, que envolve muita coisa, né? Hoje o jogador fala, não, é Bahia, eu quero jogar. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Bahia não vou jogar. Então isso é triste, era triste, né? Hoje não, hoje nos dá orgulho, e eu só agradeço, porque quem vive essa história, né, de base profissional, quem viveu sabe o que eu estou falando. E a gente jogava com um patrocinador e no short era outro. Hoje é toda a condição de trabalho e as coisas encaixaram dentro do campo. A gente tem um treinador, que é o Roger, que é um cara que já está aí há 2, 3 anos no clube, se não me engano, e fazendo um trabalho maravilhoso. A comissão técnica do Sub-20, Carlos Amadeu, que foi o treinador da seleção brasileira, Sub-15, o Fernando, Sub-17, Fernando, Sub-15, o Eduardo. Então, são todos profissionais capacitados, né? E eu estou procurando fazer isso também. Independente que é ídolo do clube, eu tenho que me capacitar, porque eu quero mais. Digo, não sou ambicioso, eu sou sonhador, né? Eu estou começando uma carreira num clube que hoje me dá todas as condições para trabalhar e onde eu tenho muito orgulho. Legal. Boa, Gustavo, vai lá. Marcelo, hoje você é treinador da base, né? Trabalha com molecada de 12, 13 anos. Você está se preparando para quê exatamente? Você quer continuar trabalhando com base? Você quer ser treinador do profissional? Quem são os técnicos que você se espelha? O Luxemburgo foi um cara super vitorioso. Você contou rapidamente o caso do holandês lá no PSV, que jogava super para frente, futebol bonito. Ou seja, quais são suas ambições no futebol e
quais são os treinadores que são modelo para você? Bom, Gustavo, primeiro é a preparação, né? Como eu falei, você falou também, tem que ter a preparação, tem que ter, não é fácil. Não é fácil. Quando eu tomei essa decisão, eu tive uma única experiência com o Roberto Gaúcho, que foi meu grande companheiro de ataque. Já tinha experiências como treinador, claro, em clubes pequenos, né? Considerados pequenos. E ele me chamou para ser auxiliar técnico dele. Era uma coisa que eu não queria. Eu queria fazer outras coisas, estudar para poder fazer outras coisas. De repente, ser um diretor de futebol. Eu me via naquele momento, assim, né? Pelo meu perfil, pela minha característica, e de ser aquele cara que, tipo, um mediador entre diretoria e jogadores. Até mesmo porque eu, graças a Deus, eu sou um cara que sempre fui muito querido, assim, entre os jogadores. Nunca criei na verdade, nunca fui o traíra, né? Sempre fui um cara muito respeitei a todos e uma carreira limpa, graças a Deus. Então, quando eu recebi esse convite, eu gostei muito, apesar de todas as dificuldades, que era treinar o Valério, sem condições de trabalho, isso aí eu já sabia, mas a nossa história no Cruzeiro, né, ali em Itabira, Minas Gerais, a gente acabou conseguindo, não conseguimos o objetivo de levar o time à segunda divisão, mas o que os jogadores fizeram pela gente, quando eles viram, Roberto Gaúcho, Marcelo Ramos, quando eles viram a humildade da gente, o trabalho, a gente conseguindo coisas dentro da cidade, através dos torcedores do Cruzeiro, eu falei, caramba, comecei a gostar do campo, do treino, de treinar os atacantes. Aí isso foi 2018. 2019 passou e não apareceu nada pra gente e tal. Eu peguei e comecei a falei, eu acho que eu vou procurar fazer o que eu gosto, né? Eu tenho uma outra atividade aqui, eu sou vice-presidente de uma associação aqui, onde eu sou coordenador de futebol, que se chama SEB, depois a gente pode falar sobre isso, mas aí as coisas não foram acontecendo, e quando veio a conversa para ir para o Bahia, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho muita fé em Deus, eu acho que esse é o caminho, o meu negócio é o campo mesmo. E pouco tempo antes, eu tive uma conversa com o Roger Machado, onde eu fui levar os meus filhos para ver o treino e bater foto com os jogadores, né, que eles se encantam, né, com os jogadores, vai para o estádio. E aí eu conversei, Roger, não, Marcelo, você tem que sentar aqui do meu lado para ver o treino. Aí, o seu perfil é aqui dentro do campo, né, fora do campo não, você tem que ficar aqui dentro do campo, a gente tem que ficar aqui dentro do campo. E Roger, né, aquele gauchão, cara super gente boa, uma história do caramba como atleta também, como jogador. E aquilo me deu sabe? E aí aconteceu. E aí agora eu estou me preparando, claro que eu quero. Se eu disser que eu não quero ser treinador de time profissional, não sei se vai ser no Bahia ou em outro clube, eu estaria mentindo. Mas é juntar essa bagagem, né, que ela é importante, muito importante, com o estudo. Muita gente fala que mas tem que fazer os cursos, tem que fazer. O futebol mudou, o clube exige isso, o perfil do clube é esse. E é o que eu estou fazendo. Né? Claro, eu não sei se eu vou ficar 5 anos na base, tudo é o resultado do trabalho, as experiências que eu vou adquirindo dentro, principalmente da base. Amadeu, como eu falei, o treinador sub-20, super gente boa, um cara competentíssimo. Já batemos papo com os meninos do sub-20, com os garotos do sub-20, né, vamos dizer assim, para ir ganhar experiência dentro do campo, com treino, trabalhando os meninos, os atacantes, mas assim, não só os atacantes, mas vendo todo esse processo. Mas obviamente que eu penso grande, mas sem, nessa minha humildade aqui, que ela é verdadeira, sem precisar passar por cima de ninguém e buscar o meu espaço aos poucos, né? Como eu busquei no futebol, como eu busquei, desculpa, como atleta. Boa, Luiz. Bom, agora vamos para um momento relaxamento e a gente vai brincar com o seguinte, Marcelo, quais foram os momentos que você disse, putz, isso não é possível? Aquele 7-1 da sua vida, tanto positivo como negativo, aquela coisa que você falou, puta que... Opa! Pode falar, pode falar. Vai devagar. Você fala assim, caramba, como é que aconteceu isso, né? Positivamente ou negativamente? O momento positivo, graças a Deus, eles foram muitos, né? Mas eu posso citar um. Vou falar do meu início aqui no Bahia. Eu poderia falar de conquista de Libertadores, de Copa do Brasil, de muitos gols, de Europa, de tudo. Mas eu acho que
o momento mais marcante para mim, positivo na minha carreira, foi quando eu fiz um gol de bicicleta na Fonte Nova. Eu tinha 18 anos, e ali era o momento que eu estava, né, é aquela dúvida, né, que o torcedor tem, que o presidente tem, que a diretoria tem. Será que ele é isso mesmo? Será que ele vai, não sei o que e tal? E você, muito novo, né, cara, com 17 eu já estava no profissional. Então, quando eu fiz aquele gol, que foi um gol muito bonito, com 18 anos na Fonte Nova, aí eu saí do campo aplaudido pela torcida do Bahia, e meus companheiros todos me abraçando, eu falei, caramba, eu acho que eu vou. Contra quem foi, Marcelo? Foi contra o Fluminense de Feira, Leonardo, por incrível coincidência, né? Foi o Campeonato Baiano, e aquele ano eu tinha aquele gol do Fantástico, né? Todo domingo aí eu ganhei gol do Fantástico, ganhei muitos prêmios, né? Minha esposa até estava brincando, que não era minha esposa na época, né? Nunca foi muito ligado em futebol, que minha mãe contou, né? Que esse gol valeu uma porta, né? Uma porta lá para casa da minha mãe. Ganhei videocassete. Oh, foi coisa assim, cara, que naquela época dava prêmio, tudo que a gente. Você ia buscar até o rádio lá onde o cara mandava você ir pegar. Então ali, assim, falando muito sério, ali foi o momento que eu falei, não, agora vai. Negativo é... Eu poderia citar isso do Corinthians. É quando a lesão te tira, assim, de uma situação que você cria expectativas, né, de poder render, de poder fazer muitos gols num gigante como o Corinthians. Isso a gente sabe que faz parte, é a nossa vida, né? Não é, você tá ali jogando, você vai ter uma lesão no joelho, você vai ter uma fratura, mas você nunca imagina que vai acontecer. Mas enfim, tiveram outras também negativas de perder títulos, de você achar que você vai conquistar aquele título e não consegue, como foi em 98 aqui que eu citei, a Copa do Brasil, aquela que o Osés faz o gol, meu grande amigo, irmão Osés faz o gol. Ali a gente estava muito melhor que o Palmeiras no jogo e, enfim, foi uma falta, o Paulo César deu rebote e o Osés fez o gol. Acho que o negativo mais é esse. O dia a dia também, que às vezes, eu nunca tive problema, como eu falei, de polêmica, mas acho que é quando você perde um campeonato ou quando você tem as lesões, que te deixa ali, que você cria muita expectativa e acaba tendo essa decepção, que faz parte da carreira também. Agora, aproveitando, eu já vou emendar mais uma. E quem... É o fura-olho mesmo, né? É o furo mesmo. Vai lá. Ô, Marcelão, e aí, e quem era o cara mais sacana, o cara que mais aprontava nos times que você passou? Na sua história, quem é o que... Ou era você mesmo, o cara que aprontava com o resto? Teve muitos, assim, né? Mas... Não, eu não era santo, né? Mas também não era muito assim de polêmica, não. Eu gostava metia 3 gols num jogo e tal, aí não tinha jogo na quarta, a gente saía, porque naquela época podia dar saidinha, né? Tomar uma cervejinha, assim, né? Mais tranquilo, sem exagero. Hoje se o cara piscar, já tá batendo a foto já. Hoje é bom o salário, né? Mas pra sair dá não. Mas sério, assim, pra descontrair um pouco, assim. Mas assim, eu joguei com muito cara. Tinha, claro, não vou citar nome, tinha o que se achava, né? Mas que não jogava porra nenhuma. Aí os caras já zoavam. Eu não fui craque. Eu tive uma carreira de sucesso. Eu não fui craque. Mas tinha uns caras que, pelo amor de Deus. Né? Tá vendo esse aqui, ó? Maior mala, né? Os malas sempre teve. Todo clube tem um mala. Tem um traíra, tem um mala. Mas assim, é difícil. E tem um craque, né? Também. Tem uns e tem um caos muito legal aí. Alguma brincadeira que vocês fizeram com alguém, pegadinha? Tem muita resenha, mas assim, eu não sou muito assim, né? Não sou nem engraçado para poder. Mas teve uma história legal. Na Holanda mesmo, pronto, Vampeta, né? Vampeta, que é o cara que ele é super. Meu irmão é super engraçado, assim, né? Teve uma história muito engraçada, porque a gente tomava aula de holandês, né? Saía do treino e ia para a sede, né? Para o setor administrativo do PSV, tomar aula. Rapaz, acabou o treino de manhã. Foi eu, Vampeta, Cláudio, que jogou lá também, e um outro jogador que eu não estou lembrando, assim, para poder a gente ter aula mesmo. Só que, antes de eu ir para a aula,
a gente almoçou no clube e o massagista me deu um remédio, cara, um relaxante muscular. Que depois ele falou que era relaxante. Dormiu na aula. Não sei o que aconteceu, cara. Dormi na mesa, mas não foi. E eu só acordei em casa, assim, não sei o que foi que aconteceu. A Vampeta dá risada. Meu Deus do céu. Mas assim, tem muita história. Marcelo, né? queria que você não foi muito engraçada, não, mas. Eu queria que você contasse, aproveitando esse momento mais descontraído, parece que teve uma ocasião que você, lá no Japão, né, você foi amarrar a chuteira no campo, né, no treino, e caiu. Como é que foi essa história aí? Pô, beleza, Leonardo, foi mesmo. Aí foi no Sanfrecce, Hiroshima. Graças a Deus, eu não peguei nem Nagoya, nem Hiroshima, assim, terremotos, assim, fortes, né? A gente era orientado, né, aí para debaixo da mesa, se acontecer alguma coisa no treino, já correr todo mundo para dentro do vestiário. Mas eu peguei uns dois, um em casa em Nagoya, que deu uma balançada boa, mas aí rapidinho passou, né? O problema é que eles falam quando balança muito e demora, né? Fica muito tempo. Mas esse do treino foi engraçado, porque, pô, César Sampaio, vocês conhecem, Sampaio é uma figura, né? Sampaio tava no Sanfrecce. Era eu, Sampaio e Ricardo, o zagueiro que jogou no Rio. Aí antes do treino a gente chega, bate a resenha lá, né? O Sampaio, ele fala bem, assim, né, japonês. Ele estudava muito, né, ele gostava já tinha jogado muito tempo lá, de interagir com os japoneses, que é bom, né, e tal. Aí a gente tava lá na resenha e o treinador apitou, e aí eu tava com a chuteira desamarrada, né, eu fui amarrar a chuteira e foi a hora que balançou, mas sem, assim, ninguém perceber. Sampaio meio que segurou, e aí, quando eu fui amarrar, eu perdi o equilíbrio e caí, cara. Mas, rapaz, quando passou, eu era japonês rindo pra caramba. Foi muito engraçado. Mas, assim, depois que passa, né? Depois que passa é engraçado, porque você vê que você fica olhando assim, rapaz, onde é que eu tô aqui, cara? Meu Deus do céu. E aí balançou um pouco assim, acabou caindo. Eu acabei caindo, assim. Mas, nossa, foi muito feio. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. No início da nossa conversa, você falou de pandemia, e como você hoje é funcionário de um clube importante, aí que tem presença na Série A, enfim, você falou da administração do Belintani, que realmente vem se demonstrando uma pessoa muito importante no cenário aí entre os dirigentes. A gente sabe que o Campeonato Baiano tá para voltar agora essa semana, né? E já tem aí datas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Apesar de você estar na base, obviamente você deve participar de algumas reuniões, planejamento aí do time principal. Eu queria saber como é que estão os bastidores aí para esse calendário extremamente apertado, algo que a gente nunca vivenciou aqui no futebol brasileiro. Obviamente que a gente tem distorções no Campeonato Brasileiro, mas esse ano ainda a coisa está mais pesada. Eu queria saber como é que está o planejamento aí do Bahia, se obviamente você tiver elementos para falar a respeito aí dessa retomada da temporada aí. Não, tranquilo. Nós temos realmente várias reuniões, né? Vários assuntos a ser tratados, né? Tanto da parte profissional, da parte dos garotos, no caso, né? E a gente tem umas 2 semanas que o médico do Bahia fez uma reunião com todo mundo, né, das divisões de base, e falando sobre a situação, que estava muito complicada, e que em relação à base ia ser muito difícil, pelo que ele estava vendo, né, da situação, que ia piorar ainda mais, e que a gente ficasse mesmo fazendo os trabalhos dentro de casa, que provavelmente não ia ter um retorno para nós, né, no caso da iniciação. E depois, na semana passada, a gente teve uma outra reunião que muito difícil que a gente retorne com os meninos, como eu falei no começo, também pela responsabilidade que é muito grande. Claro que são os órgãos, né, de saúde que está tendo todo esse comando, obviamente, mas o profissional já está na 4ª semana, é um mês, ou a 4ª ou 5ª semana já de treinamento, mas assim, é o que eu estava falando, é a condição de trabalho que o clube dá, essa estrutura, né, de fazer todos os exames. Se eu não me engano, teve jogadores que testaram, né, positivo para Covid,
mas está tudo dentro do planejamento, tudo correto ali, né, dos médicos. Protocolo, né? A gente vai ter protocolo, sim, protocolo. E a gente retorna o profissional a jogar agora, acho que quarta-feira, contra o Náutico, aqui no estádio Pituaçu, mas tudo dentro de um protocolo mesmo. Assim, a minha opinião, eu acho muito, muito perigoso, assim, né? Tenho medo mesmo, não só por mim, mas pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Mas todo mundo que está fazendo está ciente, claro, né? O time grande, né? Tem todas as condições de trabalho, como eu falei. Mas eu acho que retorna, não sei o Campeonato Baiano, mas a Copa do Nordeste já vai ter os jogos, e eu acredito que o Campeonato Brasileiro deva ser jogado também. Mas em relação à divisão de base, não acredito que a gente vai ter retorno, não acredito. Mas o profissional, os clubes que têm essa condição, que têm essa estrutura, principalmente os da Série A, vão estar jogando, eu acredito. Uhum. Deixa eu só emendar mais umazinha. Na sua carreira, Marcelo... já que vocês furaram o meu, eu também vou furar o de vocês. Ó. Marcelo, são quantos jogos? Você deve ter isso contabilizado, você já falou de números. São quantos jogos na carreira e quantos gols? O número de jogos eu não consegui contabilizar. Falei com o pessoal, né, do marketing dos clubes que eu joguei, mas ainda não tive um retorno. Sei do Cruzeiro, né? Eu falei aqui que foram 360. Mas eu acredito, os 457 gols, muita gente brinca, né? Achando que o atacante ele sempre aumenta, né? Eu falei, não sou igual a uns não que fala que tem. Uns fera, né? Mas que com certeza tem também. É aquele jogo oficial e o jogo amistoso de camisa, né? Não é jogo treino que você tá ali fazendo uma pré-temporada, senão ia dar muito mais gols. Então, em 2001, quando eu retornei do Japão, saiu uma matéria na Placar com os meus gols, com os gols de vários atacantes. Dali em diante, eu comecei a contar. Então, eu acredito, assim, número de jogos, não sei, posso ter feito, sei lá, 600, 700 jogos ou mais, porque só pelo Cruzeiro são 360, como eu falei. E 162 gols, com 128 do Bahia, 290. Mais os 46 do Santa Cruz, são quase 340 gols. E aí vem os outros clubes que eu joguei, mais os jogos amistosos. Então, o número de gols é esse aí mesmo, né, sem aumentar nada. Mas, assim, independente desses números, eu agradeço muito a Deus a carreira que eu tive, né, porque não é fácil você sair... enfim, de toda a maioria dos jogadores vem de uma situação muito complicada, né? Graças a Deus, meus pais sempre me deram educação, nunca deixaram faltar nada, mas a gente comia o que tinha, né, como a gente fala, mas tudo num trabalho muito grande, num esforço muito grande do meu pai, das dificuldades da infância. E isso é o mais importante para mim, né? Além do atleta, da carreira, ter me tornado um cidadão do bem, né? Poder passar toda a minha história para os garotos, para as pessoas que gostam do meu futebol. Eu acho que isso é o mais importante. Os números, eles são importantes, né? Os quadros, os troféus, eles são importantes. Mas acho que o maior de tudo é a carreira, né? De além do sucesso dentro do campo, de não ter tido envolvimento com nada de polêmica, né? Acho que isso é bem, bem legal. Mas os números, eles são grandes também, porque dá orgulho, né? Você tá ali, daqui a pouco sai uma matéria, você vê Tostão de Seu Lopes, uma carreira sólida, Tostão de Seu Lopes, desculpa, e você tá ali entre os 5 maiores da história do Cruzeiro, é coisa de ficar emocionado, de se orgulhar muito, né? Bacana. Rodada final aí, pessoal. Léo, rapidinho. Marcelo, o futebol, como você bem estava falando, né? Ele, digamos assim, te deu uma oportunidade bacana de ascensão profissional e pessoal. E, enfim, você deve ter conhecido muitas pessoas bacanas e tal. E, assim, em poucas palavras, assim, o que você poderia dizer, assim, em termos de gratidão ao futebol, né? Você aprendeu outras línguas, esteve em contato com outras culturas, enfim, te proporcionou, de repente, uma ascensão social também. E eu queria, assim, que você desse um depoimento, né? Assim, uma visão, assim, como é que era o Marcelo, que começou nas categorias de base do Bahia,
botou a chuteira, entrou em campo profissionalmente aos 17 anos e hoje é um treinador das categorias de base do Bahia, de um grande clube como o Bahia. Leonardo, assim, a palavra é gratidão mesmo ao futebol, né, que até ontem foi dia do futebol, é gratidão ao esporte. O Marcelo, quando iniciou buscando um objetivo, é o mesmo de hoje, e isso é o que eu repito, que eu tenho orgulho das pessoas, né, que falam independente do que conquistou, né, financeiramente, o que ganhou, o que perdeu, o que deixou de ganhar, enfim, isso é o mais importante que eu tenho, e a palavra é gratidão, porque você falou aí, culturas, eu praticamente eu conheci os continentes, né, Europa, os países, na América do Sul aqui todos, viajei muito, fazendo o que eu gosto, aprendi muito, né, tento passar isso para os meus filhos, né, do quão importante é seguir o caminho do bem, e o esporte, ele transforma mesmo, não tem jeito, porque, infelizmente, eu vi muita gente que era promessa e não conseguiu, muita gente não, alguns, né, e tentou seguir um caminho errado que a gente fica triste. Então, se não fosse o futebol, né, claro que com a educação que eu tive, eu jamais iria fazer coisa errada, mas ele acaba te dando esse objetivo, esse foco, né, de querer dar essa alegria. É claro que você tem que contar com o talento, com o que Deus te dá, e persistir. Eu acho que mais é gratidão mesmo ao esporte, ao futebol, pela oportunidade que me deu, né? E hoje eu tento passar isso para os meninos também. Vitor. Legal. Marcelo, para a gente terminar então, agora há pouco você respondeu a pergunta do Luiz falando sobre um lance que foi inesquecível, né, na sua carreira, e eu queria perguntar o seguinte: se você pudesse voltar assim, em um jogo, não sei, seja por uma boa atuação sua, seja por uma boa atuação do elenco, ou seja por um título, enfim, se você pudesse voltar num jogo na sua carreira, se eu queria sentir de novo o que eu senti nesse dia, qual jogo você acha que você escolheria? Tem algum? Eu rapidinho, assim, esse jogo do Cruzeiro da Copa do Brasil, eu acho que eu voltaria nesse jogo por tudo que aconteceu, por tudo que envolveu, né, o Brasil já inteiro, dando o Palmeiras como campeão. Claro que os jogadores do Palmeiras em nenhum momento desrespeitaram a gente, mas acabou sendo mais gostoso, né, e acho que isso foi a maior prova do futebol, do que eu vivi, de que não se ganha antes, né? De que não se ganha antes. Então, assim, acho que eu escolheria esse, mas tiveram muitos. E até alguns jogos, tipo assim, que você não ganhou, o lance da lesão mesmo, que foi a mais grave do Corinthians. Se eu tivesse ficado, não tivesse voltado naquele lance. Mas ali tem que acontecer mesmo. Mas eu acho que esse jogo da Copa do Brasil e a conquista da Libertadores também, todos os clássicos que eu fiz aqui contra o Vitória, que eu fazia muitos gols também, a gente tem saudade. Gustavo. Tá, seguindo nessa linha, Marcelo, queria que você recordasse alguém que tenha feito diferença na sua carreira, que te inspire, que tenha te feito ser um melhor jogador, ou que esteja te preparando para ser um melhor técnico. Enfim, quem que fez ou faz diferença na sua carreira como jogador ou como técnico? Gustavo, também são muitas pessoas, desde o início aqui do Bahia, os treinadores das divisões de base, né, o meu primeiro treinador que me colocou no time profissional, mas eu cito sempre seu Enio Andrade pela importância que ele teve na minha mudança de decisão logo na minha chegada no Cruzeiro, porque eu fiz 8, 9 gols no Campeonato Mineiro, isso para a época era muito pouco, e não consegui render o que a torcida e a imprensa esperava, né? É aquele negócio que volta da situação do Ronaldo, né? Eles achavam que era um Ronaldo, né? Pelo amor de Deus. Aí, ali foi o momento da minha mudança de confiança, de atitude, de não querer sair do Cruzeiro, que foi o seu Enio que me chamou no momento, Baiano, ligar o chão, né? Baiano, fica aí, tu é bom jogador, e a gente vai trabalhar, e não sei o que, fica na tua aí, moleque, não sei o que. Então, aquela força, sabe, e me abraçando, eu lembro como se fosse hoje. Então, aquilo ali mudou praticamente toda a minha história dentro do Cruzeiro e dentro até da minha carreira, porque eu tinha 21 anos, né? Era um menino, assim. Então, acho que seu Enio foi
foi assim, se eu tivesse que escolher um, ele é um cara que o futebol brasileiro reverencia o Enio Andrade como um dos grandes treinadores, né? Sim, assim, como técnico e como ser humano também, eu acho que não só para mim, mas para muitos jogadores ele foi super importante. Então, são vários. Seria uma justiça aqui falar só ele, mas ele eu acredito que foi a mudança, assim, né, que deu na minha carreira como atleta. Beleza. Luiz? Marcelo, você falou um pouquinho do que ia contar pra gente do seu projeto social. Então, conta um pouco pra gente aí desse projeto que você está fazendo. Sim. Joia. Eu sou vice-presidente da ASEB, né? É a Associação Classista de Esporte e Educação do Estado da Bahia. A gente tem o trabalho com a educação, que é a professora Marinalva, que é a presidente, que fica à frente, e eu coordeno, né, o esporte. A gente já fez várias peneiras, né? A gente já fez várias ações sociais aqui, como fez essa campanha necessitadas, enfim. A minha esposa, ela é empreendedora, também ajuda muito na SEB, nos projetos. Agora, nessa pandemia, a gente conseguiu fazer lives e aí conseguir muitas cestas básicas. Então, é um projeto social que, na verdade, eu sempre fiz, mas, assim, sem querer aparecer, e até hoje é assim, quem faz de coração, e a gente tem esse projeto, né? Quem puder ver a entrevista, segue lá o Instagram, né, aseb.qualifica, e aí tem todas as informações. Como eu estou muito focado agora também com o Bahia, né, claro que eu participo das ações da SEB, mas, assim, é um trabalho maravilhoso que emociona. Essa semana mesmo a gente vai fazer várias entregas aí de cestas básicas, já fizemos, né? Então é de emocionar. Então tenho muito orgulho disso também, desse projeto social que a gente faz aqui na Bahia. Boa. Marcelo, para a gente finalizar... Dando oportunidades, desculpa. Dando oportunidades. Maravilha. Para a gente finalizar, vou botar você num pinga-fogo. Em alguns momentos aí você chegou a falar do Santa Cruz. E aí eu queria te perguntar, Bavi, Cruzeiro e Atlético, ou os clássicos em Pernambuco, você com a camisa do Santa Cruz? Quais são os que pegam mais? Rapaz, não tem como toda região, todo estado tem essa rivalidade gostosa. O Bavi, ele é danado, ele é massa de jogar, né? Vou falar um bom baianês mesmo, ele é muito, muito gostoso. Cruzeiro e Atlético nem se fala, e eu sou de uma época de estar as duas torcidas dentro do campo, né? E era muito mais gostoso, para mim, pelo menos, de ver a torcida do Atlético lá, porque quando a gente ganhava era bom demais. Rapaz, eu joguei um Santa Cruz Sport e joguei 2, na verdade. Joguei contra o Náutico também, que é um clássico também importante. Mas Santa Cruz Sport, o bicho pega. E como eu joguei São Paulo e Palmeiras, joguei Palmeiras e Corinthians, a gente sabe que envolve, que é o jogo que o cara tem que fazer a diferença, né? Que você se transforma, que por mais que você se concentre para todos os jogos, que são importantes contra os argentinos, contra os uruguaios, mas quando tem o para a cidade, né? Quando tem o Bavi, quando tem o Cruzeiro e Atlético, o Sport Santa, você tem... Então, você entra no jogo, ele é diferente. Porque o torcedor que ele não quer ir para um jogo normal, ele já se desdobra para poder ir para o clássico. Então, isso acaba te motivando a dar essa alegria, a dar a vida dentro desse jogo. Mas, assim, todos têm o seu sabor especial de jogar, assim, não tem muita diferença, porque a rivalidade, ela existe, né? E isso é de tradição, é de muitos anos, né? Beleza. Pessoal, estamos chegando ao final aí de mais um programa 7-1, agradecendo aí a participação muito bacana do Marcelo Ramos, artilheiro por onde passou aí. Valeu, Marcelo. Porra, curte Obrigado. aí, compartilha, se inscreva no canal. E, Marcelo, dá uma força pra gente aí, mostra pra sua garotada também a sua entrevista, beleza? Fala É isso aí, como a gente sempre diz, se não assistir, não joga, tá? Exatamente. Poxa, eu agradeço muito, muito, né? Falei com o Leonardo, ele entrou em contato comigo, pode pegar o meu contato aí também. Pô, vocês são, assim, papo super bacana, espero ter agradado também, né? A gente, com o tempo, a gente vai ganhando experiência, vai
né, estudando, vai procurando, né, entender as perguntas, tentar se expressar da melhor maneira possível. E vocês, pô, são feras demais. Parabéns, né? Porque tô aqui na entrevista, não. Já fiz várias entrevistas e o papo, assim, super bacana. Perguntas super importantes. Isso aí ajuda a gente a crescer. Muito legal, poxa, muito legal. Muito legal. Obrigadão mesmo, de coração. Foi show de bola. E mostra essa entrevista aí para a turma do Bahia também, que a gente quer fazer sucesso aí com a galera aí. Tá bom? Beleza. Bora, Bahia! Bahia! Valeu, pessoal. Gente. Bom descanso para vocês aí. Valeu, Marcelo. Tudo de bom para vocês e o Bahia aí.